Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar com uma pergunta. Bora lá. A pergunta é: a Bíblia está ultrapassada? Para você, a Bíblia é aplicável ou só algumas coisas? Algumas coisas dá pra fazer, mas tem umas coisas que também não, né? O que você acha sobre isso? Não, nem tudo ali é de Deus. Será? Acho que tem coisa do homem ali. Foi o homem que escreveu, né? O que você acha? A Bíblia precisa dar uma modernizada, a gente precisa adaptar a Bíblia para o novo mundo que a gente está vivendo. Afinal, muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram, os tempos mudaram. Será que a gente precisa disso? Vamos ver juntos? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou ler a versão da NVI e depois da King James. A NVI tem uma linguagem mais moderna, né? Uma compreensão um pouquinho mais fácil. E King James, ela tenta fixar um pouquinho no original. Eu prefiro, mas eu gosto de ler as duas. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Começa dizendo assim: toda a escritura, toda, não é o Novo Testamento, não é uma parte, não é o que eu acho que dá pra fazer, o que eu acho que é certo. O que eu acho que foi... Aqui é bem claro, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Como eu poderia explicar um livro que foi feito assim, passou... Cada pedacinho uma pessoa fez em tempos diferentes, em locais diferentes. É uma distância, tanto de tempo quanto de distância física, né, geográfica, discrepante, é enorme. Como eu poderia explicar a coerência que esse livro tem, a ligação, a conexão que esse livro tem, se não sendo o autor um só? O autor é um só. Ele falou com cada um desses homens. Como a gente pode ver algo que apareceu lá em Gênesis, no início da criação do mundo, e algo aparecendo em Apocalipse. Gente, é surreal. É surreal. Gênesis e Apocalipse. Eu tô lembrando aqui de uma parte que fala sobre a árvore no jardim. Isso aparece em Gênesis e isso aparece na visão de João em Apocalipse. Como explicar essa conexão? João não estava lá no início dos tempos. Ele teve uma visão. Ou seja, isso é inspiração de Deus. É dele, a obra é dele, a palavra é dele, o mandamento é dele. Não é sobre o que eu acho. Não é sobre o que eu concordo. Não é sobre o que eu gosto. É sobre obediência. A gente tem falado muito sobre isso. Isso está forte. Obediência, permanecer, temor. Voltar a este lugar. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Se você acredita em Deus, em Jesus Cristo, a Bíblia é um manual de vida. Sabe? Tô triste, vou pra Bíblia, vou ler um salmo, vou orar esse salmo em voz alta. Davi passou por muitos momentos de aflição e ele salmodiava. É sobre ler a palavra sem vontade, é sobre ler a palavra quando estamos tristes, é sobre ler a palavra como um pedido de socorro, ou é sobre ler a palavra dando glória por coisas maravilhosas que aconteceram com a gente. Não importa aonde nós estivermos, é sobre ler e louvar a Ele, é sobre entregar a Ele, é sobre deixar o nome dele mais alto do que nós ou o que estiver acontecendo conosco naquele momento, porque a gente sabe que isso tudo é passageiro. Nela a gente aprende como ensinar. Na Bíblia a gente aprende como ensinar. Então, se você está com dificuldade aí com o teu filho, de repente, ou você é professora como eu, às vezes é aqui na Bíblia que a gente vai ter uma
uma luz, uma dica, uma calmaria, uma ideia de como fazer, sabe? De como fazer, de como seguir. Na outra versão, ela é um pouquinho diferente. Ela diz: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra, para toda boa obra. Essa palavra, ela nos torna perfeitos, perfeitamente capazes, instruídos de fazer a boa obra, ou seja, de fazer o que precisamos fazer, de realizar os nossos sonhos, de cumprir os mandamentos do Senhor aqui. Ela nos capacita, nos aperfeiçoa. Ela nos aperfeiçoa. Essa perfeição é de estar sempre sendo aperfeiçoados por Deus, pela palavra, sendo moldados como vaso. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. E aí, às vezes, ele quebra tudo. E aí tem que moldar, né, com toda aquela paciência, fazer uma nova massinha, dar um novo formato. Às vezes vai ser bem redondão, às vezes vai ter uma curvinha, às vezes vai ser mais fininho. Depende. Às vezes ele precisa tirar alguma coisa que tá ali. Se o oleiro vê que tem um pelo, um pedaço de impureza, um cabelo, ele tem que tirar. E se preciso for, ele vai quebrar. Então, se tem algo em você e em mim que Deus vê que ele ainda precisa tirar, ainda precisa tratar, que a gente ainda não aprendeu, que a gente precisa ser forjado, ele vai quebrar. E quebrar deve doer, né? Quebrar dói. Quebrar não é tranquilo. Quebrar é um processo. A gente vai quebrar e vai ser moldado de novo. É sobre isto. A vida aqui, no caminhar com Jesus, é isto. Quantas vezes ele precisar quebrar, ele vai quebrar, se você estiver nesse caminho. E glória a Deus por isso, porque ele está nos forjando, nos aperfeiçoando. Olha que maravilhoso. Ele quer nos aperfeiçoar para a boa obra, para fazer a boa obra. Tantas coisas que eu posso olhar para trás e falar: nossa, eu não conseguia fazer, ou eu não me imaginava fazendo, ou sendo assim. E glória a Deus, ele tem moldado e mostrado o tanto que com ele, sim, eu consigo, eu posso e eu vou. É sobre isso, que você comece a pensar dessa forma hoje. Mas eu não consegui, eu já tentei. Ei, não importa. Você botou Jesus na frente agora? Entregou na mão do Senhor? Agora é com ele. Você vai fazer a sua parte e ele vai fazer a dele. E vai dar certo, porque tá na mão dele. Ele que vai te guiar. Para finalizar, eu gostaria de ver um outro versículo. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Primeiro nós vimos, toda a escritura é inspirada por Deus. E agora vemos, pois a palavra de Deus é viva. Isso aqui nos responde a pergunta lá de cima. A Bíblia precisa ser atualizada? Não. Algo que é vivo. Ela se renova dentro de nós em cada situação. Às vezes nós lemos um versículo e ele fala algo conosco. Depois nós lemos o mesmo versículo e fala conosco outra coisa naquele outro momento que estamos vivendo. É ele que fala através da palavra. É ele que fala para cada um de nós. Ele fala o que a gente precisa. Ele trata cada um de nós de uma maneira muito especial. Não é algo mecânico, como o que a gente está acostumado, né? É isso aqui, acabou, como uma conta matemática. Não é assim. Ele fala com você o que você precisa ouvir, comigo o que eu preciso ouvir. No momento que eu vou entender, no momento que eu preciso daquela palavra. É assim que ele trabalha, de uma maneira perfeita. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É mais afiada que uma espada. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, sentimento, espírito. O que está aqui e o que é espiritual.
É muito forte isso. Essa palavra, ele é capaz de trazer a luz, deixar claro o que antes não estava claro. Ele é capaz de mostrar, de mexer, de atingir coisas que nem nós mesmos conseguimos. Nem nós mesmos, às vezes, conseguimos alcançar, acessar algo da nossa mente, no nosso coração, que está guardado, de repente, algo do passado, algo que ainda machuca. Só Ele consegue acessar, tratar, curar. Só Ele consegue fazer isso. Você não consegue, eu não consigo, nenhum médico, nenhum remédio consegue fazer isso. Não estou dizendo, por favor, gente, eu não sou contra nenhum tipo de tratamento. Quando a gente precisa, nós temos que ser humildes e precisamos passar por um tratamento, e tudo bem. Mas quem vai chegar no mais fundo do ser humano é só Ele. É só com a palavra que Ele nos liberta, que Ele nos corrige, que Ele nos mostra o seu amor, o seu lindo amor. Só com a palavra, só Ele que atinge. Ele entra tão profundo no nosso ser, e isso ninguém consegue fazer, nem nós mesmos. Só Ele, só o amor dele consegue nos tomar dessa maneira. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, ela mostra às vezes luz, ela mostra de onde está vindo esse sentimento, ela mostra por que a gente quer fazer essa coisa. Às vezes não é tão nobre essa intenção, às vezes tem algo ali no fundo que a gente não consegue ver, a gente só consegue ver isso aqui. E algo que está mais no fundo, a gente não consegue perceber às vezes. E a palavra, ela mostra pra gente, todo dia. Se você pedir para Deus, Senhor, joga luz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, que não venha a ser mostrado. Ele disse isso. Jesus disse isso num sermão, se eu não me engano. Então pede, Senhor, joga luz, me mostra, eu não quero mais ser cego espiritualmente, eu quero ver, eu quero entender, me mostra o que eu preciso. Ele faz, que neste dia você tenha clareza, percepção, e creia que a palavra dele é poderosíssima, ela é viva, ela é dele, ela não foi de um homem ou de alguns homens, ela é dele, ela se renova, e nós podemos ver isso por tantas provas. E nas nossas vidas a gente pode tirar prova dele. Com temor nós podemos fazer prova de mim, faz prova de mim. Ele disse, chama ele, e ele vai, ele não recusa um convite. Eu espero que seu dia seja abençoado, em nome de Jesus, e vamos juntos, vamos seguir juntos, porque somos fortes nele, fortes com Jesus Cristo. Amém? Dia abençoado. Que Deus te visite hoje e fale muito ao seu coração. Um abraço.